Então, qual que é o objetivo dessa aula de hoje, né? O objetivo da nossa aula de integração é calcular uma área de uma função, do gráfico de uma função. O gráfico de uma função, quando você limita ele, isso ocupa uma região dentro do plano cartesiano. E a nossa intenção, então, é calcular a área que essa região ocupa. Tá? Então, vamos ver o que eu quero fazer então, hoje aqui. Vamos escrever. Então, a gente considera uma função contínua f, tá? Definida no intervalo fechado AB. Então, tem aqui uma função contínua, tá? Função contínua. A gente deseja, né, calcular a área compreendida entre o eixo x o gráfico de f e as retas x igual a e x igual a b, tá bom? Então vamos fazer um desenho aqui para identificar o que a gente quer fazer. Então tem aqui o plano cartesiano. E você pega uma função com um gráfico assim, por exemplo, tá? A função tem que ser contínua, tá bom? E aí você vem aqui, ó, e essa função está definida dentro desse intervalo AB, ó. Esse aqui é o domínio da função, tá? O intervalo AB. Então ela vem aqui, ó, ela começa aqui. E termina aqui, tá bom? Vou passar mais um pouquinho para cá, para ficar certinho. Bom, então aqui nós temos o gráfico. De f, ok? Nós temos duas retas verticais, tá? Essa aqui, ó, é uma reta vertical x igual a A, e aqui uma reta vertical x igual a B, tá bom? Tá aqui, ó, x igual a A e x igual a B são retas verticais. Ok? Muito bom. Então, quando você cerca essa área que está debaixo do gráfico, compreendida entre as retas verticais verdes e o eixo x, isso aqui gerou para você uma certa região, ó. Que eu estou rachurando aqui de amarelo, tá bom? E o objetivo então da nossa aula é tentar fazer uma estimativa, tentar arrumar alguma maneira de realizar esse cálculo aqui, tá? Dessa região aqui, dessa área dessa região, tá? Então, isso aqui a gente chama de essa área ela é chamada integral de f
de x dx de A até B. Bom? Então, o símbolo. Esse símbolo aqui denota isso que nós acabamos de calcular. Né? Eu vou escrever entre parênteses integral, que é como a gente diz isso. Integral de f de A até B. Bom, é assim que a gente lê isso. Então, esse é o objetivo da aula. Calcular essa área amarela aqui. Tá? Bom, vamos fazer a maneira mais simples, né, do ponto de vista teórico de se fazer isso. Bem, a maneira mais simples seria tentar, através de um certo limite, resolver esse tipo de pergunta, tá? Calcular essa integral aqui, essa área. Então, vamos fazer um approach aqui, né? Como calcular essa área? É a pergunta. Tá? É a pergunta. Bom, tem duas maneiras de se calcular essa área, tá? A primeira é muito simples do ponto de vista teórico, tá? Só que muito difícil do ponto de vista prático, tá? Que é o que eu vou fazer agora. A segunda, é que eu vou fazer na próxima aula, é difícil do ponto de vista teórico, mas difícil no sentido de entender como a pessoa chegou naquele resultado, tá? Só que ela é muito mais simples do ponto de vista prático, tá? Então, vamos fazer aqui o primeiro approach, tá? Que é o seguinte: a intenção é dividir o intervalo compreendido aqui entre A e B em vários pontos, tá? Então, dividir esse intervalo maior em vários intervalos menores, tá bom? Então, uma maneira seria tomar n mais 1 pontos, tá, no intervalo AB. Intervalo AB. Tá? Só para observar, n mais 1 pontos dão origem a n intervalos. Tá? Se eu pegar o intervalo aqui, ó, AB. Tá? Eu pego esse ponto e esse ponto. Então, 3 pontos me deram origem a 2 intervalos. Esse e esse. Tá? Então, se eu pegasse agora, ao invés de 3 pontos, se eu pegasse 4 pontos, daria quantos intervalos? 4 pontos. 1, 2, 3. Né? Então, se ao invés de pegar 4 pontos, eu pegasse 5 pontos, pegasse um ponto aqui, ó, por exemplo, daria quantos intervalos? 1, 2, 3, 4. Tá? Então, n mais 1 ponto sempre dão origem a n intervalos. O número de intervalos é menor que o número de pontos em 1, tá bom? Então a gente vai pegar n mais 1 pontos desse intervalo aqui, mas a gente não vai pegar esses pontos de maneira aleatória, tá? A gente vai respeitar, tá? A gente vai pegar n mais 1 pontos de forma que isso gere n intervalos de comprimento 1 sobre n, tá? Então a maneira de tomar n mais 1 pontos do intervalo AB de forma a gerar intervalos de comprimento um sobre n, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eu vou dividir esse intervalo grandão em intervalos de comprimento igual,
tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 sobre A. E o meu eu vou dividir isso aqui em comprimentos iguais, ó. Eu vou dividir intervalos de mesmo comprimento. E assim vai, tá? Até chegar no último. Bom, então cada intervalinho desse aqui vai ter comprimento comprimento 1 sobre n. Então tem 1 sobre n para cada um deles, tá bom? Bom, então vou dividir dessa forma. E o primeiro ponto que eu pegar vai ser o ponto A. E o último ponto que eu pegar vai ser o ponto B, tá bom? Então, tomando A como o primeiro ponto, e B como o último ponto. Tá? Deixa eu só fazer uma observação. Eu não quero que os intervalos tenham comprimento 1 sobre n, não, tá? Quero que eles tenham comprimento da ordem. Da ordem de 1 sobre n. Tá bom? Isso vai ficar explícito aqui, porque não dá para eu dividir certinho 1 sobre n, de forma que o primeiro ponto comece em A e o último comece em B. Bom? Então, tá aqui. Comprimento da ordem ordem é melhor, tá? O que significa ser da ordem 1 sobre n, né? Como é que eu faço para dividir um intervalo maior em vários intervalos de comprimentos iguais? Em n intervalos de comprimentos iguais. Eu pego o comprimento do intervalo e divido por n, tá? Então, o comprimento de cada intervalo será, eu vou pegar, né? Como é que se calcula o comprimento de um intervalo, né? Ó, aqui tem o intervalo AB. O comprimento desse intervalo mede B menos A. É ponto final menos inicial. Final menos inicial. Se eu fizer essa diferença aqui, dá o comprimento do intervalo, né? Então, eu vou pegar o comprimento desse intervalo aqui é B menos A. Okay? Se eu divido isso em n partes, então cada intervalo pequenininho desse vai ter comprimento B menos A sobre n. Tá bom? Então, cada intervalinho desse mede B menos A sobre n. E todos eles têm o mesmo comprimento. Esse, e assim vai, tá? Tudo B menos A sobre n, tá? Então, vamos lá. Então, quem são os pontos que dividem esse intervalo? Então, os pontos que dividem o intervalo são: o primeiro ponto, que eu vou chamar de x0, é a extremidade do intervalo, que é o ponto A. Foi o primeiro ponto que eu pego aqui, ó. Tá? É o primeiro ponto. Bom, se eu dividir esse intervalo aqui em intervalozinhos menores de tamanho B menos A sobre N, o segundo ponto tem que ser o quê? Né? Esse ponto aqui, ó, está a uma distância
de B menos A sobre N de A. Então, o segundo ponto, que eu vou chamar de x1, é A mais B menos A sobre N. Bom, que é esse ponto aqui. Eu andei B menos A sobre N. Tá? E o terceiro ponto, esse aqui. Eu vou andar B menos A sobre N desse aqui. Tá? Então, o terceiro ponto vai ser x2 igual a x1 mais B menos A sobre N. Bom? Só que quem é o x1? O x1 é esse cara aqui, ó. Tá? Então vai ser A mais B menos A sobre N, entre parênteses, tá bom? Mais B menos A sobre N. Quando eu somar B menos A sobre N duas vezes, vai dar A mais duas vezes B menos A sobre N. Tá? Então, esse ponto aqui é o x3. Tá? Então, vou escrever aqui, ó, x0, x1, x2, né? E o x3 agora, ó, vai ser o terceiro ponto. Mesma coisa. Vou fazer essa última conta aqui. x3 é o x2 mais o comprimento do intervalo que eu andei. B menos A sobre N. Tá? Só que x2 eu já calculei aqui atrás. Ó. x2 é A mais 2B menos A sobre N. Mais B menos A sobre N. Então eu tenho B menos A sobre N aqui, B menos A sobre N aqui. Né? Se eu somar isso, vai dar A mais 3B menos A sobre N. Então isso aqui já me permite concluir, tá? Quem vai ser o ponto de ordem I aqui, né? Tem o x1, x2, x3 e o xi, né? O xi é o iésimo ponto, né? É o que vem na ordem I. Bom, você já repara aqui que no x1, olha o 1 aqui, né? Então aqui tem 1 multiplicando. Tá? Olha o x2, tem 2 aqui, tem um 2 multiplicando. Olha o x3, tem um 3 aqui e um 3 multiplicando. Então o xi vai ser nada mais que A mais I B menos A sobre N. Tá? E você faz isso até o último. Como eu dividi intervalos de comprimento igual, e é B menos A sobre N, o último ponto ele cai aqui no B. Tá? Aqui no B. Então esses são os pontos que eu tomei. Tá bom? Então esses pontos, né, vai me dividir em N intervalos. Tá? E os intervalos, né? Os intervalos serão, né, intervalo xi, tá? Até xi mais 1. Tá bom? Esses aqui são os intervalos, tá bom? O i vai ir do 0, tá? Até o n mais 1. Até o n, perdão. Ele vai do 1 até o n. Tá? E são n pontos, tá? Então aqui é xn mais 1. São n mais 1 pontos. Tá? Ok, então esses são os intervalos. Então, bem, basicamente o que eu fiz, não tem muito segredo, né? Eu dividi, então, esse intervalo aqui, ó, e vários intervalozinhos de comprimento igual. E quanto é o comprimento desses intervalos aqui? Né? B menos A sobre N.
Tá? Então eu vou trocar o papel de calcular uma área difícil pelo papel de calcular várias áreas fáceis. Né? O que eu faço agora é basicamente olhar para esse retângulo aqui. Ó. Tá? Eu vou olhar para esses retângulos. Esses pontos aqui, ó, me geram retângulos, tá vendo? E assim vai. Então, se eu calcular a área desses retângulos, o que eu vou ter é uma boa aproximação, tá bom? Para os retângulos, para a minha área original. Tá? Ó, gero aqui vários retângulos. Bom, e assim vai. Então, quanto mais retângulos eu colocar aí dentro, mais perto da área original vai estar o meu desenho. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz agora? Então, né, observação importante. Quanto maior o valor de n, né? Ou seja, quanto mais pontos tomarmos, né? Quanto mais pontos tomarmos, menor será o comprimento de cada intervalo. Cada subintervalo, melhor. Tá? Que são esses intervalinhos aqui. Quanto mais pontos, né? Ó, os intervalos têm comprimento b menos a sobre n, né? Então, se você aumenta o n, você está dividindo por um número maior. Está diminuindo o tamanho do intervalo. Tá bom? Então, temos isso aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tomar um ponto C em cada um desses intervalos. Tá? Então, tome um ponto CI em cada um desses intervalos aqui. Pode ser qualquer ponto. Tá? Então, eu vou pegar um ponto CI no meio do intervalo. Ó. Aqui estão os intervalos, estão divididos, tá bom? E no meio desse intervalo aqui, eu vou tomar um ponto C. Até aqui o CI. Tá bom? Esse CI ele vai servir para obter a altura do retângulo. Tá? E considere f de CI. Então, dado isso aqui, eu posso olhar agora podemos olhar para os retângulos de base. Né? A base do meu retângulo é o intervalo xi mais 1 e altura f de CI. Tá? O que eu quero dizer com isso? A gente faz o desenho aqui. Ó. Vamos desenhar o gráfico. Assim. Eu vou desenhar aqui então um retângulo, os intervalos um pouquinho maiores, para não ficar embolado, tá?
Ó, então eu estou dividindo, ó. Aqui é o A, o B, e eu vou dividir. 1, 2, 3. Intervalos e comprimentos iguais, tá? Então tá aqui. Então, o A é o x0, tem o x1, o x2, o x3, o x4, o x5 e o x6, por exemplo, tá? Aqui é o x7, e aqui é o x0. Então aqui eu tenho esses intervalos, tá? E eu vou pegar um número C em cada um deles. Então aqui é o C0, o C1, o C2, o C3, o C4, o C5 e o C6, tá? Um para cada intervalo. E vou calcular a altura. Ó, a altura aqui é o F de C0. Tá vendo? Esse aqui é o F de C0. Olha o C1, calcula aqui, ó. F de C1. E assim vai, você faz isso para todos. Tá? Para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Isso aqui me dá o retângulo, ó. Quem serão os retângulos? Então o primeiro retângulo vai ser esse, ó. Vou pegar esse retângulo de altura f de C0 e base que vai do x0 ao x1, tá? Opa, desenhei meu retângulo errado. Ele vai até aqui, ó. Tá bom? Esse é meu primeiro retângulo. O outro retângulo vai de x1 a x2 e altura f de C1. Ele vai até aqui, ó. O outro retângulo vai até aqui. O outro retângulo até aqui. O outro retângulo até aqui. O outro retângulo assim. Ops. Passou um pouquinho. Assim. O outro até aqui. Assim, né? Pronto. Então temos aí os retângulos, ó. Tá? 6 retângulos. Ok? Pegamos 7 pontos, né? 6 retângulos. A altura desse retângulo, como eu tinha dito, era o f de ci, né? E a base ia do xi ao xi mais 1, tá bom? Agora eu vou trocar, eu vou calcular a área desses retângulos, que eu sei calcular a área do retângulo. Eu não sei calcular a área do gráfico, isso eu não sei calcular, mas eu sei calcular a área do retângulo, tá? Então agora eu faço isso aqui, eu calculo essa área. A área de cada retângulo será. Então vai dar, né? Base, qual que é o comprimento da base? O comprimento da base é xi mais 1 menos xi, certo? Ó, cada intervalo, ó, esses aqui são os intervalos, né? Então o comprimento da base é o comprimento desse intervalo, que é ponto da frente menos o ponto de trás, tá bom? xi mais 1 menos xi. Então é a base vezes a altura. A altura é o f do ci. Lembrando que o ci está no meio do intervalo que vai de xi a xi mais 1. Tá? Então essa é a área de cada retângulo. Bom? Então a área de todos os retângulos será
Agora eu somo, tá? Eu vou somar. Então eu vou pegar f de ci, que multiplica xi menos xi mais 1 menos xi, e vou somar com i variando de 0 até n. Então isso aqui é a área aproximada, tá bom? Eu vou só fazer uma observação. A gente pode escrever esse somatório de várias formas, tá? Vou fazer aqui f de ci, que vai de xi mais 1 menos xi. A gente pode chamar essa diferença aqui, ó, tá? Pode dar um nome especial para ela. Em geral a gente chama isso de ΔX. É a variação que houve no x, tá? Então chamando isso de ΔX, fica assim, somatório vezes ΔX. Tá? Os intervalos são todos iguais. Tem comprimentos iguais, né, na verdade. E que é a mesma coisa, por fim, que isso aqui, né? F de ci, tá? Cada intervalo desse mede b menos a sobre n. Então, enfim, é isso aqui. Eu vou escrever isso aqui, ó. ΔX é igual a xi menos x. Tá? Não depende de... Eu peguei os intervalos todos iguais. Tá bom? Então esse somatório aqui é uma estimativa. Tá? Isso aqui significa somatório, tá? Eu estou somando todos. Isso aqui é uma estimativa da área disso aqui, ó. Então eu estou calculando a área dos retângulos verdes, tá? Mas o que você espera, né? Vocês veem aqui, como comentei anteriormente, quanto mais pontos eu vou colocando, menor fica a base do meu retângulo, ela vai ficando mais estreitinha, tá? Então quanto mais estreitinha é a base do retângulo, duas coisas acontecem. Mais retângulos eu preciso colocar, tá bom? Para achar a minha área. Só que mais próximo da original, a área dos meus retângulos vai chegar. Tá? Quanto mais retângulos eu vou colocando aqui, menor é o erro. Olha só, aqui o erro é grande. Ó. Tem esse pedaço que ficou de fora. Tá vendo? Tem esse pedaço que ficou de fora. Tem esse aqui. Né? Esse também ficou de fora da conta. Esse também ficou de fora. E esse aqui também ficou de fora. Tá? Só que por outro lado, né, aconteceram problemas aqui também, né? Por exemplo, esse cara aqui somou demais, ó. Ele não estava na área. Esse também somou demais. Esse também somou demais, né? Só que quando você... Esse também somou demais, ó. Tá? Só que quando você pega intervalos muito pequenininhos, o que você coloca a mais é muito pequeno. E o que falta também para você somar é muito pouco, porque você completa com muitos retângulos, tá bom? Então, o que acontece na verdade é que você espera que quando o n vai para infinito, que isso aqui tenda à área da minha função. A área que está debaixo da função, do gráfico da função. Bom? Então, dessa forma, vou botar aqui as igualdades acima, né? Tá, a igualdade acima fornece uma aproximação para a nossa área, né, que a gente chamou de integral de f
de x dx, tá bom? E essa estimativa ela melhora com n, tá bom? Então, ou seja, né, para n grande, quando n for bem grande, a nossa área ela vai estar bem perto, tá? Dessa soma que eu botei aqui. Bom, tá bem grande, tá? Então o que a gente espera que o que acontece quando o n vai para infinito? Tá? Então esperamos que o limite, tá, disso aqui sobre b menos a dividido por n, tá, de 0 a n, o limite disso quando o n converge para infinito, a gente espera que isso seja igual à área. Então isso aqui é o que foi a primeira maneira que as pessoas encontraram para calcular a área de, de objetos que não fossem retângulos, né? Enfim, é você dividir em áreas de objetos menores, em geral retângulos, né? Que é o que você sabe calcular, e daí você estima a área do que você quer baseado na área do que você sabe, né? E usa muitos retângulos para fazer isso, tá? Então isso aqui tem um nome, o limite acima é chamado soma de rima. Bom, o nome leva soma de rima porque o Riemann foi o primeiro matemático que formalizou o conceito bonitinho, tá? Em termos bem precisos. Mas isso já era conhecido há muito tempo, tá? O Euclides já fazia, foi um dos primeiros a usar esse tipo de pensamento, tá? Então ele, para calcular a área de uma circunferência. Então esse conceito ele já é entendido há bastante tempo, mas ele foi formalizado pelo Riemann, tá? Enfim, tá? Então não tem muita tecnologia aí não, né? A gente faz aquilo que dá para fazer, certo? Enfim, ao invés de calcular a área de retângulos, tá? Basicamente é fazer isso, tá bom? Como a gente mostrou aqui nesse desenho, ok? Então, vamos dar a definição, né? Para guiar a gente nas somas de Riemann, tá? Então vamos dar a definição aqui do que a gente quer calcular. Dizemos que uma função f que vai de A até B em R é integrável se
para qualquer escolha. Qualquer escolha. x0 sendo o ponto A. Né? Aí você vai pegar um ponto x1 que é maior do que A, como a gente fez lá em cima. Um ponto x2 que é maior que x1, etc. Né? Até xn que é igual a B, xn mais 1 que é igual a B. Tá? E C dentro do intervalo que vai dessa escolha que você fez, xi mais 1, tá? Então, se você fizer qualquer escolha de pontos, né, para dividir o intervalo que você quer em n intervalos, você fez essa escolha, tomou o CI dentro desses intervalos que você escolheu, que foi tudo que a gente tá fazendo, que a gente fez lá em cima, tá? Então, se você faz isso, né, e o limite o limite somatório de f de c delta x, né, com n tendendo a mais infinito, isso existir, e independer da escolha de pontos. Xi e Ci. Tá? Nesse caso, dizemos que isso aqui, né, esse símbolo, né, representa a integral definida de f de A até B. Tá? Então, em suma, basicamente ele está dizendo o seguinte: as funções integráveis são as funções onde a gente pode fazer esse limite aqui. Tá? Funções integráveis, que a definição está dizendo, são aquelas funções em que você pode pegar, dividir o intervalo grandão que você tem em vários intervalos pequenininhos, calcular a área desses retângulos, somar tudo e no final isso vai dar um número. Tá? Não importa quem seja o retângulo que você escolheu, desde que o número de retângulos seja muito grande. Tá bom? É isso que ele está dizendo. Tá? Por incrível que pareça, tá? Existem muitas funções onde não dá para fazer esse tipo de coisa. Tá? Essas funções a gente disse que não são integráveis. Bom, a gente não vai estudar esse tipo de função no curso, é uma coisa bem mais complexa, no curso de matemática, tá bom? Mas é só para vocês saberem, tá bom? Interessante que a gente quer sempre trabalhar com funções contínuas, né? E para funções contínuas isso sempre existe, tá? Então o teorema é o seguinte: se f for contínua,
né? Ou, se possuir um número finito de descontinuidades, então f será integrável. Ok? De A até B. É o integrável no intervalo AB. Tá? Então, as funções contínuas, que são as funções que a gente gosta de trabalhar aqui no curso de cálculo 1, tá? Todas elas são integráveis. Tá? A gente pode sempre fazer aquele procedimento que eu fiz lá em cima, que eu mencionei, né? De dividir o intervalo maior em intervalos menorzinhos, tá? E ela vai ser integrável, aquele limite vai sempre existir, tá bom? Ou se tiver um número finito de descontinuidades, né? Deixa eu fazer aqui um exemplo. Né? Então, aqui, né, primeiro exemplo, uma função contínua. Tá aqui, ó, função contínua. Certo? Então essa função a gente já viu, né? Que a integral existe. Tá? Agora, o que é uma função com um número finito de descontinuidades? Tá? Seria uma função com um gráfico assim, ó. Uma função assim, por exemplo. Tá? Ela faz isso, ó. Vou consertar isso aqui, tá meio feinho. Tá? Então aqui é um exemplo que eu tenho que puxar um pouquinho para cá. Bom, que é um exemplo de função com um número finito de descontinuidades, tá? Então aqui tem quantas descontinuidades? Ó, aqui é o A, aqui é o B, né? Então tem uma descontinuidade aqui, eu vou, né? Vou chamar de x1 não, eu vou chamar de D1. Duas descontinuidades, três descontinuidades. Tá? D3. Então aqui é uma função f função com três descontinuidades. Tá? E por que essa função ela também é integrável? Tá? Porque não tem problema nenhum. O que você vai fazer aqui é dividir ela. Ó. Você tem aqui, ó, a função. Você vai pegar nesse amarelinho que eu estou circulando, ela é integrável. Tá? Então aqui tem a integral. Aqui a integral existe. Né? Aqui nesse azulzinho, ela também é integrável. Tá? Então aqui eu posso calcular a integral. Faço de novo para esse. Ela também é integrável. E faço de novo para esse. Depois que eu calculei a integral em cada um desses intervalos amarelos ou azuis, eu somo as 4. Tá? Então, basicamente, né, nesse caso aqui, a integral de A até B de f
de x dx, você separa, tá bom? Você separa na soma da função definida nos intervalos onde ela é integrável. Então a primeira aqui, ó, ela é integrável no intervalo de a até d1. Isso aqui existe, ó, que é o intervalo amarelo, tá bom? Ela também é integrável no intervalo que vai de d1 até d2. Ela também é integrável no intervalo que vai de d2 até d3. E ela também é integrável no intervalo que vai de d3 até b. Tá? Aí você soma tudo. Como ela é integrável em cada um desses, você soma. Tá? Então não tem nenhum problema também se a função tem um número finito de descontinuidades. Tá bom? Então, nesse caso, ela também é integrável. Tá bom? Então o teorema vai valer. E a gente quer trabalhar aqui em cálculo 1 sempre com funções contínuas ou contínuas por partes, tá bom? Então isso aqui também é chamado de função contínua por partes. Tá bom? Observação. Funções. Com o número finito de descontinuidades são chamadas contínuas por partes. Você também pode chamar assim, tá? Contínuas por partes. A outra nomenclatura. Tá bom? Eu queria então exibir algumas propriedades das funções contínuas. Tá? Eu vou mencionar aqui as propriedades sem fazer as contas, tá bom? Então, propriedades das funções contínuas. É um teorema, tá? Ou seja, f eu falei propriedade da função contínua? Não. Quis dizer propriedade das funções integráveis, tá? Seja f uma função integrável tá? Então, vale as seguintes propriedades. Tá? Isso aqui é um guia do que a gente pode fazer com as integrais. Tá? Então a primeira propriedade é o seguinte. Tá? Quando você integra uma função de a até b, tá? Se você mudar a ordem aqui desses limites de integração da integral, você muda o sinal da integral. Tá? Isso é importante, a gente vai usar algumas vezes. Tá? Segunda propriedade também é o seguinte: se você calcula a integral de um ponto até o mesmo ponto de qualquer função, isso dá zero. Tá bom? Isso aqui tem uma justificativa bem geométrica, né? Porque se você quer calcular a integral de a até b, ó, então
você pega o quê? Você pega intervalos, né? Aqui e olha para a área do retângulo, né? Com a base começando em A e terminando em B. Então tem uma área da base vezes a altura, que é a área do retângulo, tá? Quando você olha para a integral que vai de A até A, então você olha, não tem intervalo, o intervalo é um próprio ponto, né? Que começa num ponto e termina no próprio ponto, né? Então esse intervalo tem base, esse retângulo tem base com largura zero, né? Então um retângulo com largura zero, a base com largura zero, tem área zero, tá? Então isso aqui é bem geométrico, tá? Então quando você pega a integral começando num ponto, terminando no próprio ponto, isso é sempre zero, tá? Não tem área aí dentro. Terceira propriedade é que se você calcular a integral de uma função constante, isso é C que multiplica B menos A. Né? E a justificativa disso é porque a função constante, né? Aí você está realmente calculando a área de um retângulo, tá? Aí é um retângulo mesmo, tá bom? A altura é sempre C e a área da base é B, e o comprimento da base é B menos A, né? Então a área da base vezes a altura é C que multiplica B menos A. Bom? Propriedade D diz que a integral é linear para a soma, tá? O que significa isso? Significa o seguinte: você estiver pegando duas funções, ó, f e g, tá? E se você calcula essa integral, isso dá a integral de a até b, f de x dx, mais integral de a até b, g de x dx. Bom? Então ela separa na soma. Bom, diz o seguinte, que também é linear para a multiplicação por constante, tá? Então se você pegar aqui de a até b, f de x dx multiplicando por c, isso é igual a c integral de a até b, f de x dx, tá? Também isso aí pode usar para calcular a integral, tá bom? Tem outra aqui que é a mesma coisa para a diferença. Vou botar aqui, ó, menos, e saberem também que vale para soma e para diferença. Não vou repetir isso aqui, tá? Outra propriedade diz o seguinte, ó, se você pegar uma função maior ou igual a zero, então a integral vai ser sempre maior ou igual a zero. Então, integral de a até b de f de x dx é sempre maior ou igual a zero. Tá bom? Outra propriedade também bem interessante é que se f ela é maior que g de x, então a integral de f tem que ser maior ou igual à integral de g. Tá? Tá aqui. Isso aqui também você vê bem geometricamente, né? Que, como eu comentei lá em cima, se você pegar uma função cujo gráfico está assim, ó, acima aqui do eixo x, isso vai dar área, né? Então aqui está f. Né? Se f é maior que g, significa que o gráfico da g está aqui de baixo. Ó. Né? Aqui é o gráfico da g. Né? Então, estando os dois em cima, a integral representa a área. Então, a área que g ocupa é menor do que a área que f ocupa. Então, é por isso que temos essa desigualdade. Ok?
H diz o seguinte, que se a nossa função f está limitada, então a área dela também está limitada. Tá? Então, se você pega a f e limita ela por números, mzinho, por exemplo, e mzão, então a gente tem uma limitação para a nossa integral. Tá? Que, então, m que multiplica b menos a é menor ou igual, porque é integral de a f de x dx, que é menor ou igual que m maiúsculo, que multiplica b menos a. Tá? Então, isso aqui vem da propriedade G, na verdade. Tá? E da propriedade C. Tá? E a última propriedade, também, isso aqui é bem importante, nós vamos usar isso várias vezes, tá? É que se você calcular, você tem uma integral de a até c, f de x, isso é igual a integral de a até b, f de x dx, mais a integral de b até c. Tá? Geometricamente, você pode ver isso aqui assim, ó. Você tem uma função, aqui está o gráfico dela, e aqui está o ponto A, e aqui está o ponto C. Tá? E você parou no meio, o ponto B aqui. Tá? Então, se você calcular a integral dessa função de A até B, tá vendo? E depois calcular de B até C, isso é a mesma coisa que calcular direto de A até C. Bom, é isso que representa. Tá? Como se você estivesse dividindo a área da figura maior na área de duas figuras menores. Bom? Okay? Então isso é importante, tá? Isso aqui usa bastante. Então essa aqui, ó, seria essa, tá bom? E essa aqui seria essa. Ok? Bom, uma observação importante que eu quero fazer é que eu dei esse significado geométrico, tá? Da integral como uma área, mas é sempre importante observar, não sei se eu escrevi isso aqui, se eu não escrevi, os meus desenhos deixaram eu entender, a minha função aqui, ela está acima do eixo x, ela é positiva, tá? Então, eu vou deixar um adendo aqui, ó, f maior ou igual a zero, tá? Então, eu desenhei ela aqui acima do eixo x. Essa interpretação geométrica da integral como uma área, tá? Eu usei aqui o desenho de uma função que é positiva, tá? A função ser positiva significa que o gráfico está acima do eixo x. Bom, quando a função ela não é positiva em todos os pontos, e aí então pode ser que a integral não dê bem a área da função, tá? Então isso é importante. Tá? Então, quero fazer uma observação então disso lá embaixo. Importante. Tá? Então, usamos como motivação, que é a palavra certa, usamos
o cálculo da área como motivação para a noção de integral. Tá? Então, nesse caso, a função precisa ser positiva. Tá bom? Então, todos os desenhos que eu fiz aqui para usar a área como motivação, a função ela era positiva. Tá bom? É importante, então, aqui notar que se f também assume valores negativos, no intervalo AB, então a integral de f nesse intervalo pode não fornecer a área, tá? Abaixo do gráfico de f. Por que isso acontece? Tá? O que eu quero dizer com isso? A integral ela sempre capta a área. Sempre. O problema é que quando a função é negativa, a integral vai captar uma área negativa. Esse que é o problema. Tá? Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, pega uma função aqui, ó. Tá aqui a função, tá? Ela é negativa. Então vai de A até B. Então quando você calcular essa integral aqui, ó, essa integral ela vai fornecer também essa área. Fornecerá a área. Tá? Só que nesse caso, essa área vai estar negativa. Porque a função está abaixo do eixo x, a função é negativa. Tá bom? Então, né, isso aqui vai fornecer a área com valor negativo. Tá? E isso pode interferir no cálculo da área. Tá? Se, por exemplo, uma função tem valores positivos e negativos. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Pensa que a função tem um gráfico assim, ó. Vamos pensar na função, até um bom exemplo, ó. F de x igual a 2x. Não, a função mais fácil que existe. Vamos pensar na
da função identidade, tá? Não, essa aqui, f de x igual a 2x. Pronto, não está apagando minha caneta. Então ela tem um gráfico assim, ó. Tá? Só que eu vou calcular essa integral aqui de menos 2 a 2. Tá? Então aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho menos 2, por exemplo. Bom, vejamos. Vamos tentar calcular essa integral de maneira bem geométrica, usando geometria. Tá? A integral de 0 a 2 é essa área aqui, ó. Tá? Mas eu consigo calcular essa área de maneira muito simples, né? Porque como a função é identidade, né? Aqui é o ponto 2, ó. Tá? Então aqui é a área do triângulo. A área da base, que é 2, vezes a altura, que também é 2, dividido por 2, né? Então isso aqui é 2 vezes 2 dividido por 2, que é 2. Tá bom? Que é a área desse triângulo aqui. Agora eu vou calcular a parte do outro lado. Menos 2 a 0 f de x dx. Tá? Então tem duas maneiras de calcular. A primeira é observar essa propriedade aqui, ó, das integrais, que diz que quando eu mudo a ordem dos limites de integração, eu mudo o sinal. Então, se eu fizer essa observação, eu calculo ela bem simples, né? Então, eu vou mudar a ordem. Não, nesse caso, não adianta. Esquece isso. Tem um menos 2 ali, não adianta. A maneira correta de fazer é também da mesma maneira que eu fiz aqui em cima, né? Ó, essa área aqui é essa daqui, ó. Vendo? É a amarelinha, tá? Então, a base é 2, a altura também é 2. Tá? Então aqui a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Só que essa parte amarela está abaixo do eixo x. Como a função é negativa aqui, eu tenho que botar um menos. Tá? Então o que eu obtenho aqui, ó? Então essas duas coisas me permitem concluir, ó, que a área de menos 2 até 2, né? Isso então me permite concluir que a área de menos 2 até 2 de f de x dx é a área de menos 2 a 0, pelaquela propriedade, a última propriedade que eu numerei, né? As integrais. A primeira é menos 2, a segunda é 2, toda 0. Então essa integral aqui, ela está me dando 0. Tá? Mas é óbvio que essa função, ela não tem área 0, né? A área desse aqui eu entendo como se fosse 4. Ela tem 2 de área aqui e tem 2 de área aqui. O problema é que esse 2 de área que ela tem aqui está negativo. Tá? Então, observar que tem que tomar cuidado com o sinal da função f. Tá? Porque a integral ela vai sempre dar área. Mas se a função for negativa, ela vai dar uma área negativa. E essa área negativa ela pode somar com uma área positiva. E aí você pode perder a noção do que está acontecendo aqui. Tá? Então a maneira mais correta de calcular a área de uma função é colocando um módulo na função f. Tá? Logo, então a melhor maneira
de calcular a área de uma função f, né, que vai do intervalo a, b em r, é fazendo o seguinte, ó. Você calcula a integral, mas você coloca o módulo. Pronto. Agora o módulo vai fazer com que a função fique positiva, tá bom? Ela não vai alterar a área da função, não altera, ok? Só que ela faz a função, ao invés de ficar na parte de baixo do eixo x, ela fica na parte de cima, tá bom? Se você pusesse um módulo nessa função aqui, ó, o que ia acontecer? Essa parte de cá ia pular para cima, tá? A área aqui ficaria igual, os mesmos dois, ok? E aí você faria as mesmas contas, bom?